Muita paz, queridos irmãos. Estamos aqui, como de costume, para refletirmos sobre os nossos interesses espirituais. Este programa, como todos nós já sabemos, é um programa que visa divulgar a doutrina espírita, para que possamos refletir em torno dos nossos interesses espirituais à luz das revelações da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita traz uma ferramenta de elevação espiritual. São revelação dos espíritos superiores no que tange ao transcendente. É aquilo que nos ilumina com relação a entender a realidade do espírito. Quando Jesus falou nos evangelhos que o meu reino não é deste mundo, evidentemente que havia uma expectativa ao tempo em que Jesus viveu materializado na terra, no sentido de que o Messias, a expectativa que ele pudesse ser o Messias, ele viria implantar um reino terrestre, um reino divino na terra. Mas não era este o propósito. Jesus veio na realidade conscientizar a humanidade da realidade da existência de leis que regem a evolução e o progresso do espírito. Sobretudo a lei de justiça, amor e caridade. Então Jesus referia-se a um outro mundo. Mas que mundo seria esse? Será que existe algum outro mundo fora esse em que nós vivemos? Em alguma outra região do universo? Em alguma outra paragem do próprio sistema em que nós vivemos, cósmico? Jesus estava se referindo ao mundo transcendente, ao mundo espiritual, não é? Que é inefável aos nossos sentidos, é intangível aos nossos sentidos, mas que existe quase que simultaneamente com o nosso, da psicosfera terrena. Porque a psicosfera terrena compreende duas humanidades: a humanidade dos encarnados e a humanidade dos espíritos desencarnados, aqueles que não estão no corpo físico. Então essa psicosfera é aquela que envolve todo o nosso comportamento de espírito. Porque Paulo, por exemplo, que foi um médium extraordinário, dizia que nós vivemos e nos movemos no hálito divino. Ora, hálito divino justamente é essa psicosfera terrestre, que é o somatório de todas as vibrações das mentes que compõem o planeta. Evidente que há os espíritos elevados, há os espíritos sem elevação, há toda uma gama de espíritos adessos a essa psicosfera terrestre. Então Jesus estava se referindo ao mundo do transcendente, ao mundo daqueles espíritos que estavam desencarnados, ou os que são desencarnados, porque é temporário isso. A Terra é um planeta, como os espíritos já definiram, de provas e expiações. Portanto, é um planeta destinado à morada de espíritos imperfeitos. Nesse sentido, é uma espécie de uma escola, de um educandário e também de um reformatório. Não é? É uma escola e, ao mesmo tempo, também tem nuances hospitalar, de tratamento daqueles espíritos necessitados de cobertura, de tratamento, de esclarecimento. Então, a Terra, na verdade, é um grande educandário, onde nós, os espíritos, encarnamos para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para o nosso progresso espiritual, que não se realiza numa única experiência terrestre. Muitos, e quase a totalidade, têm que retornar a encarnar no planeta, para continuar progredindo e evoluindo. Alguns estacionam, outros evoluem mais rapidamente, outros ficam estabilizados, outros são refratários, não é? Há toda uma gama de interesses espirituais. É que nem numa sala de aula.
do nosso tempo de escola. Alguns alunos se interessam, alguns alunos não têm interesse, uns aprendem rapidamente, outros aprendem muito lentamente e outros não aprendem. É assim que se compõe a humanidade terrestre dos espíritos encarnados. Porque também há, na vida transcendente, na vida espiritual, também há aprendizado. Também há uma escala de evolução, de progresso. Não é só na experiência da matéria. Então os espíritos encarnam, têm a sua vivência, assimilam os seus aprendizados ou não, termina essa experiência, eles retornam ao plano espiritual, prosseguem no aprendizado, prosseguem na experiência, agora com uma noção muito mais ampla de todo o contexto, retorna para uma nova experiência. Segundo os espíritos ensinam, se ele está em estado de equilíbrio, ele pode escolher a prova a que quer submeter-se, tem noção dela, vê quais são as faculdades que precisa aprimorar para progredir, para elevar-se, porque ele sente a aventura dos espíritos venturosos, dos espíritos superiores, e vê aquilo que lhe falta de aprendizado para alcançar esses estágios. Então a vida espiritual é um complexo, não é? Jesus, naturalmente, teve que usar a linguagem do seu tempo para toda a humanidade. Jesus não veio falar aos interlocutores apenas do seu tempo, da sua época, os que estavam encarnados junto com ele neste planeta. Ele veio falar para a humanidade como um todo. Atemporal. O discurso de Jesus foi atemporal. Não se fixou num tempo. Ele procurou mostrar a realidade da vida espiritual em ambos os planos, material e espiritual, de uma forma abrangente no contexto global da humanidade. Evidente que muita coisa à época não se pôde assimilar. Tem verdades evangélicas que até hoje ainda não se concretizaram. Por quê? Porque o homem não tem a capacidade de assimilar a doutrina de Jesus integralmente numa curta experiência terrestre. Então vamos estar atentos, vamos ler e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, para ver as máximas de Jesus analisadas à luz da doutrina dos Espíritos, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro de ética e é o livro de moral da doutrina espírita. Muita paz a todos, até nosso próximo encontro, se Deus quiser.